Evangelho de João, capítulo 2, versículos 9 e 10. E diz o seguinte: E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Você pode se assentar. Final feliz. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria esse: Final feliz. Amados irmãos, esse capítulo 2, nesse trecho que nós lemos, retrata o primeiro milagre de Jesus, retrata o início do seu ministério público. E através desse milagre, os seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, passaram a crer nele. Embora ele tenha dado início ao seu ministério público, nem todos ali, naquela festa, se deram conta do que havia acontecido. Até porque a falta do vinho numa festa judaica seria o pior dos acontecimentos. Uma falta de vinho numa festa desse porte seria o fim para essa família aos olhos da sociedade daquele lugar. Então, o próprio versículo 9 mostra isso para a gente, que o mestre-sala provou e foi falar com o noivo. Ele não sabia que Jesus havia feito o milagre. E muito provavelmente, muitos daqueles que estavam ali na festa também não sabiam. Por conta disso que eu acabei de dizer. Não podia faltar nada numa festa desse porte. Mas o fato que, quando os meus olhos bateram nessa leitura, durante a semana, saltaram logo no versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E eu continuei lendo. E mais uma vez, quando cheguei aqui no versículo 10, saltaram novamente os meus olhos. E é sobre esse versículo 10 que nós queremos tratar nessa manhã. Nós separamos apenas 2 pontos para que possamos tratar nessa manhã. No versículo 10, e diz assim: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. E como eu disse, separei em apenas 2 pontos. E o primeiro ponto refere-se à primeira parte do versículo 10. Todo o homem põe primeiro o vinho bom. E o primeiro ponto que eu quero abordar retrata a alegria que o mundo traz. E o primeiro ponto tem como subtítulo: A alegria do mundo tem o seu prazo de validade. A alegria que o homem proporciona para si mesmo tem o seu prazo de validade. Não é uma alegria duradoura.
Amados, o mundo oferece o que há de melhor no seu início. Oferece o que há de melhor como chamariz. Oferece o que há de mais glamuroso, de mais esplêndido aos olhos humanos, aos olhos da carne. Mas será que de fato aquilo que aparenta ser, de fato é? Eu me lembro de uma passagem que eu cito muito aqui em Provérbios, que diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E aqui, nessa leitura, no versículo 10, o homem de fato busca sempre o melhor, busca sempre o mais esplêndido, mas da sua forma, do seu jeito. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E nessa festa aqui não deveria ter sido diferente. Hoje em dia também, eu não entendo muito de festas, de buffet, mas eu acredito que num local onde existam bebidas, muitas bebidas, eu acredito que até que o povo comece a entrar num estado de alegria, para não dizer embriaguez, as melhores bebidas são servidas primeiro. Eu acredito que seja assim. Para que depois as outras de uma qualidade inferior comecem a ser oferecidas, porque o povo já não conseguiria mais notar. E provavelmente a regra seria essa no casamento também. Porém, irmãos, a questão aqui, nesse primeiro ponto, é a forma como o homem trabalha, é a forma como nesse mundo o homem vive para se satisfazer, para ser feliz. E um dos pontos aqui, desse primeiro tópico, diz respeito ao dinheiro. Quantos não são aqueles que, para que tenham rapidamente coisas boas nessa terra, mesmo que não estejam qualificados profissionalmente, acabam adentrando, se embrenhando por caminhos que não glorificam a Deus, mas ainda assim conseguem um bom dinheiro. Corrupção, furto, roubo. O que interessa para essas pessoas é ter o dinheiro para que possam dar aquilo para si mesmo que tanto desejam. Esse é o tipo de vinho que o mundo oferece, é o bom vinho. Porque o bolso deles se enche muito rápido e eles podem satisfazer o desejo de seus corações materialistas, carnais. Eles podem satisfazer o desejo de seus olhos, de seus perversos corações. Provérbios, capítulo 1, versículo 13 e 14, e o 19 diz assim: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Ao versículo 19: são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem. Dinheiro rápido, dinheiro fácil. Quanto mais tem, mais quer. No nosso país existem profissionais, existem funções que remuneram muito bem, e ainda assim
Nós ouvimos falar de grandes desvios de dinheiro. São essas pessoas aqui, se deleitando, se satisfazendo com o vinho que o mundo oferece, ignorando que a vida não se resume apenas a 70, 80 anos. Ignorando que haverá um dia uma prestação de contas a Deus. Mas eles continuam desejando, querendo. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 13, numa outra tradução, na parte B do versículo, que diz assim: encheremos as nossas casas de despojos. Esse termo despojos no hebraico significa furto, roubo. Encheremos as nossas casas de roubo. Por quê? Porque a pessoa não quer esperar o tempo necessário. Ela não consegue, ela não pode esperar o tempo necessário. Se assim a sua condição financeira lhe convier, para que tenha alguns bens. Ter bens não é pecado, mas ser possuído por eles é. E desagrada completamente a Deus. Ter boas coisas não é pecado. Mas tudo vai depender da forma como se adquirem essas coisas. Ter uma boa casa, um bom carro não é pecado. Se você trabalha, se você pode ter, que tenha em nome de Jesus e que seja para a glória de Deus. A questão aqui não é essa. A questão aqui é a forma como o mundo oferece as coisas. Existem pessoas que, por quererem muitas coisas, que por causa da ganância, vendem os seus corpos. Por quê? Porque ganham muito mais dinheiro do que se trabalhassem com carteira assinada, por exemplo. E tantas outras coisas que acontecem nesse mundo. Porém, o que o pecado não lhes deixa ter consciência é que toda essa satisfação tem um prazo de validade. Eles se deleitam, se embriagam com o vinho que o mundo dá, mas se esquecem de que se vivem se satisfazendo e se embriagando com o vinho que o mundo dá, com o vinho que o próprio homem quer, o seu deleite, o seu galardão já foi recebido aqui, nessa terra. Eles se esquecem disso. Outros talvez não estejam tão focados na ganância, mas estão focados no prazer íntimo, no prazer pessoal. Provérbios, no capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Versículo 4, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Em nome do prazer, aqui o texto retrata de adultério, mas existem tantos outros tipos de prazer ovacionado no mundo de hoje, que são padrão desse mundo em que nós estamos vivendo, que são apregoados nas mídias, nas rádios, nas músicas. E esse é o vinho que a humanidade tem bebido.
o vinho do homem, o bom vinho do homem, porque de fato no início sim traz prazer. Traz prazer. Traz prazer. Mas o final, irmãos, o problema é quando o boleto chega. Eles não se dão conta dessas coisas. O problema é quando o boleto chega. O problema será quando a prestação de contas chegar. Muitas das vezes, irmãos, o primeiro caso que eu citei, que foi o da ganância, pode passar despercebido pelo homem, pode passar despercebido pela justiça do mundo, humana, mas não passará em branco diante da justiça daquele que tudo vê. Desde as grandes coisas até as menores, e que muitas das vezes nós cometemos. E o mundo vai bebendo, vai se saciando com o vinho que o homem primeiro coloca o bom vinho. Primeiro ele traz o bom vinho, o vinho da satisfação, satisfação do corpo, satisfação da alma, dinheiro, poder, coisas, aquisição de coisas valiosas, vai enchendo, mas um dia a conta chega. Prazer, você tem que ter o seu prazer, não importa como, não importa com quem, você tem que ter o seu prazer. E é isso que tem se pregado hoje, e é esse o padrão que o mundo observa hoje. Esse é o bom vinho do homem, para o homem do mundo, para o homem carnal, para o homem que não teme a Deus. E o que não dizer de uma outra parte desse bom vinho que o homem coloca e que muitas das vezes ele é utilizado como fuga e que muitas das vezes é usado como fuga da realidade, como um incentivo para a pessoa ficar mais desinibida. Provérbios capítulo 20, versículo 1, declara o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Está falando aqui de bebida alcoólica, de embriaguez. E não apenas a embriaguez, mas também o uso de drogas. Quantos não são que buscam um barato? Quantos não são que buscam uma sensação diferente? Ontem teve uma partida de futebol. Se por um lado, muitos beberam, muitos se embriagaram porque estavam felizes, outros se embriagam por causa da decepção, da tristeza. É esse o vinho. É esse o bom vinho que o homem traz. Só que ele não percebe que essas coisas trazem ruínas. Quantas famílias já não foram desfiguradas por causa do álcool e das drogas? Aquilo que no início parece um barato, aquilo que no início parece uma coisa social, ganha novas proporções, porque a Bíblia declara que um abismo chama outro. Esse é o bom vinho que o mundo tem. É esse o bom vinho que o homem tem para oferecer. Ele joga primeiro o bom, só que depois vem o ruim. É isso que o texto está dizendo. Primeiro ele lança o chamariz. Primeiro ele faz o comercial dele.
E depois que está todo mundo acostumado, vem o que é ruim. Porque já está todo mundo anestesiado. Satanás age dessa forma. É dessa forma que Satanás trabalha. Ele não mostra de cara quem ele é. Ele não mostra. Ele não mostra de fato quem ele é. Não mostra. Seguindo. Além desses itens que eu estou falando, da ganância, do prazer, do álcool, das drogas, tem a avareza também. É aquela pessoa que tem, aquela pessoa que pode ajudar aos outros, mas o que ele tem é só para si. Lucas, capítulo 12, versículo 16, diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Meu, é para mim, é meu. Esse homem não deu glórias a Deus, embora tivesse tido sucesso na sua colheita. E não há nada de mal, de pecado em ser bem-sucedido naquilo que se faz. O problema dele foi no versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, todo o seu sucesso não era para glorificar a Deus. Todo o seu sucesso ele não usou entendendo que havia sido concedido por Deus, mas ele achou que fosse pela força do seu braço, e ele disse: come, bebe, folga, se deleita, porque agora você está com um burro na sombra. É um pecado isso. Daqui a tanto tempo eu vou ter tanto na minha conta. Mas e Deus, onde é que fica nisso tudo? E o planejamento de Deus? E o propósito de Deus? Se Deus quiser, eu vou conseguir isso. Se Deus quiser, eu vou conseguir aquilo. Se Deus quiser me conceder, meu propósito é ter isso, é ter aquilo. Mas esse homem não. Ele não contava com Deus, mas também não contava com a brevidade da vida. Porque o texto prossegue dizendo: louco, e essa noite mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Eu quero relembrar aos irmãos que todo o galardão dele, ele já teve em vida. Esse é o problema. Todo o galardão desse homem, toda a recompensa dele, ele acabara de ter em vida. E depois disso, e depois da morte dele, um homem que parecia ser tão rico, e de fato era rico, rico aos olhos da sociedade, mas pobre aos olhos de Deus, um miserável, cego e nu aos olhos de Deus. Esse é o bom vinho que o mundo bebe. É meu, é para mim, é para minha família só, é só para os meus. O resto do mundo, que Deus tenha misericórdia, é só para mim, para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, só para minha família. Não, irmãos, não. Mas ele bebeu bastante. Se embriagou tanto que esqueceu de Deus, que não reconheceu a Deus.
ficou anestesiado e não pôde reconhecer que tudo o que possuía vinha de Deus. E para finalizar essa parte, tem uma parábola que a gente conhece, a parábola do filho pródigo. É mais um outro tipo de vinho que o mundo oferece. A quebra do princípio de autoridade. Quebra do princípio de autoridade. Lucas capítulo 15, versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que isso tem a ver com a quebra do princípio de autoridade, pastor? Esse rapaz, ele não queria mais viver debaixo da autoridade do seu pai. Ele já se achava autossuficiente. Ele já entendia que não precisava mais estar debaixo do domínio do seu pai. Que não precisava mais obedecer ao seu pai. Que não precisava mais viver conforme os ensinamentos e o padrão da sua casa, do seu pai. Eu não estou dizendo aqui que quando chega uma idade, os filhos não devam se casar, receberem a bênção dos seus pais e irem para os seus lares. Não é isso. Mas esse jovem não queria mais viver segundo as ordenanças da casa do seu pai. Ele não queria viver debaixo de um princípio de autoridade. E por isso ele penou. Por quê? Porque ele achava que já sabia tudo. Ele recebeu o seu dinheiro e achando que já sabia de tudo, talvez achando que sabia administrar, porque provavelmente ele via isso acontecendo na sua casa, só que ele havia esquecido que a sua atitude quebrou o princípio de autoridade que existia sobre a vida dele. E a partir desse momento, ele estava exposto a esse vinho que o mundo oferece. Torrou todo o seu dinheiro e se tornou um miserável por causa dessa quebra de princípio. Se tornou um miserável. Mendigou. Tinha que disputar comida, alimento com os porcos, sendo que na casa do seu pai até os escravos estavam comendo melhor do que ele. Até os escravos. Quebra de princípio. Por isso é uma advertência que eu faço, irmãos. Devemos tomar cuidado com essa quebra de princípios de autoridade. Seja dentro de casa, seja na igreja. É muito importante nós reconhecermos aquilo que Deus faz. Na nossa casa, há uma autoridade. Na igreja, há uma autoridade. No departamento do qual você faz parte, há alguém que é uma autoridade. E esses princípios não devem ser quebrados. Em nome de Jesus. Mas qual é o prazo de validade para essa alegria mundana? Voltando em Provérbios, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Um texto que nós conhecemos muito, Romanos 6, 23, a parte A do versículo declara: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Amados, eu quero dizer uma coisa para finalizar essa parte do vinho humano, que o pecado, ele não seria tão atraente se o boleto viesse imediatamente. Se o pagamento dele viesse imediatamente. Não seria. Eu finalizo esse trecho aqui, essa primeira parte, dizendo isso para os amados irmãos e amada igreja. Porém, em contraste com um vinho, um bom vinho que o homem coloca, na parte B do versículo 10, de João 2, 10, diz assim: mas tu guardaste até agora o bom vinho. O mestre Sala estava falando com o noivo, não sabendo ele que Cristo Jesus havia feito um milagre. Lembra que eu falei para vocês que me saltou aos olhos logo no início do capítulo, que disse ao terceiro dia? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. A sepultura não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para nos justificar diante do Pai. E aqui na festa, diz aqui o texto, ao terceiro dia, nas bodas, na festa de casamento, Jesus fora convidado e ali evitou uma tragédia, como eu falei no início, sobre a questão cultural, da falta do vinho. Jesus evitou uma tragédia. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E diferente daquilo que o homem quer proporcionar como bom, e no final ele troca o bom pelo ruim, com Jesus é diferente. Todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo precisam passar por dentro de um padrão que fora estabelecido não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Embora nós ainda não tenhamos experimentado o bom vinho, se nos mantivermos dentro do padrão de Deus, um dia experimentaremos. E não apenas por um momento, e não apenas até ficarmos embriagados espiritualmente falando, e depois ele ser trocado, não, mas pelo resto da eternidade. Porque o bom vinho que Jesus oferece é para a eternidade. Ele não será trocado num vinho ruim. Ele não tem prazo de validade. Mas até que isso aconteça, irmãos, amada igreja, até que isso aconteça, é importante passarmos, nos adequarmos a alguns requisitos para que possamos ser aceitos nas bodas, na festa, no casamento. E o primeiro deles é nos arrependermos e crermos em Cristo Jesus, para que possamos ser convidados para essa festa, cujo vinho de excelência será servido. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crermos nele. E não apenas termos uma crença, mas demonstrar a nossa fé com as atitudes. Abandonar o pecado, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, conforme diz em Lucas 9:23.
Quando a palavra declara: e se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é um dos requisitos para que se participe dessa boda, dessa festa. Negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Renuncie a tudo que você tem. Não tenha apego pelas coisas desse mundo. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz isso. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Jesus dizendo isso. Uma outra coisa que não pode, você e eu não podemos nos esquecer, é que há grandes implicações em sermos discípulos de Cristo. Há grandes implicações em sermos genuínos discípulos de Cristo. João capítulo 15, versículo 20 declara: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Haverá perseguição contra os verdadeiros discípulos de Cristo. E quem diz isso é a santa e poderosa palavra de Deus. E você, como um verdadeiro discípulo de Cristo, e eu, devemos ter consciência disso. Para quê? Para não nos desesperarmos, mas para guardarmos a promessa. Para guardarmos a promessa da boda, que em breve há de acontecer. E os sinais estão apontando para que essa grande festa aconteça. O início dos sinais estão ocorrendo. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Você que não quer beber esse vinho do homem, vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci. E se nós estamos ligados a Ele, a consequência, irmãos, é que nós venceremos nele também. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra situação também muito importante para que nós sejamos aceitos nessa festa: santidade. Santidade ao Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. E por que tudo isso? Porque vale a pena padecer por causa da palavra e por causa do nome de Jesus. Porque nós precisamos carregar a nossa cruz todos os dias e negarmos a nós mesmos e não andarmos conforme o padrão desse mundo. Por quê? Porque isso é agradável a Deus. Porque isso é pré-requisito para que nós estejamos nessa festa. Porque estarmos vestidos com as nossas vestes limpas, adornadas, prontas para o casamento. Porque sem essas vestes nós não entramos. Por que mantermos o nosso corpo totalmente luminoso? Porque se tiver um pouquinho de trevas, nós não entraremos nas bodas. Não beberemos desse vinho maravilhoso. Mas a todos aqueles que forem fiéis ao Senhor e fiéis até o fim, experimentarão desse vinho que só Jesus dá. Apocalipse,
capítulo 19, versículo 5, e diz assim: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim, pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, aleluia, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Versículo 9, e disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Dessa vez, as próximas bodas, Jesus não vai ser o convidado, não. Jesus será o dono da festa. E ele foi enviado a esse mundo para que o caminho para essas bodas seja restabelecido, irmãos. Jesus foi enviado, padeceu, sofreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao terceiro dia, a festa ocorrerá novamente. Não mais aqui, mas na Canaã celestial. Não mais aqui, mas na Nova Jerusalém. Não com um vinho que depois que está todo mundo alegre, satisfeito, é trocado, mas com o melhor vinho. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Apenas com Cristo, apenas em Cristo, há um final feliz. Sem Jesus, por mais que o ser humano possa ter uma vida maravilhosa a vida inteira, sem Jesus é um miserável, pobre, cego e nu. Não tem jeito. Talvez pessoas passem por essa terra vivendo na corrupção, tendo tudo do bom e do melhor. Talvez consigam comprar a justiça, driblar a justiça humana, mas da justiça divina eles não escaparão. E você? E eu? Que tipo de vinho nós queremos beber? Talvez você nem se enquadre na primeira parte do que foi dito aqui, ganância. Mas talvez você viva na prática do pecado. Como na última mensagem que nós trouxemos, talvez você só esteja em uma fase. Luz de um lado e escuridão de outro. Por causa daquilo que entra pelos seus olhos e contamina a sua mente e coração. Qual é o vinho? Você quer beber o vinho do homem agora? Às vezes você não é ganancioso, nada disso. Mas ainda assim, dá um mau testemunho.
Talvez lá na sua localidade, todo mundo furta energia elétrica. E você também. Cuidado. O homem pode não saber, mas Deus sabe. Talvez onde você vive, há a distribuição regular de água. Regular. Existem lugares que não há. E quando tem uma distribuição regular, é importante que todos tenham um hidrômetro ali no lugar direitinho. E talvez esse não seja o seu caso. Ou tantos outros casos, outras coisas, que eu não vou citar aqui por conta do nosso tempo, que às vezes você e eu mesmo já fiz. Cuidado. Para entrar nessa festa maravilhosa, para ter esse final feliz, não pode estar fazendo essas coisas. Não pode. Tem que sofrer, tem que pagar o preço. Mas pastor, na minha rua todo... Não interessa, você é filho de Deus, você não é todo mundo. Mas eu estou pagando, não importa. Mas tem uma porcentagem que vem por causa dos outros, não importa. É difícil? É, claro que é. A gente fica indignado? Sim, claro que fica. Mas eu não devo me comportar como o mundo se comporta. Eu não devo beber do mesmo vinho que eles bebem. Porque senão o meu galardão vai estar aqui. Porque senão eu já terei recebido a minha recompensa aqui. E não vai restar mais nada para mim. Compreenda isso. Você que não está casado, mas vive maritalmente, case-se em nome de Jesus. Fornicação é pecado, leva para o inferno. O pastor tem que falar assim de vez em quando, para ver se desperta. Aí é um monte de desculpa, é um monte. E para Deus vai ser assim também? A minha pergunta é essa. O homem que não é sacerdote na sua casa, que não zela pelo seu lar, se arrependa dos seus pecados, se converta em nome de Jesus. A Bíblia declara que o homem tem que dar a vida pela sua esposa, tem que ser o sacerdote do seu lar. É aquele, olha, gente, vamos orar. É aquele que provê fisicamente, mas também é aquele que ora, é aquele que ensina, é aquele que demonstra com exemplos. É aquele que, se necessário for, dá a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. Efésios, capítulo 5. Mulheres, amem os vossos esposos, se submetam ao sacerdócio deles. Cuidado com esse negócio de empoderamento, isso é diabólico, isso não glorifica a Deus, isso desonra o nome de Deus, isso leva para a condenação. É o vinho que esse mundo está oferecendo. Desperta, se liga, cuidado. Crianças, filhos, obedeçam aos vossos pais. Adolescentes, jovens, obedeçam aos vossos pais. Eles são autoridade de Deus para você. Igreja, ouça aos vossos profetas, ouça os seus pastores.
É a autoridade que Deus estabeleceu sobre você. Para que quando chegar aquele grande e glorioso dia, nós possamos entrar nessa festa maravilhosa, nos alegrarmos, entrarmos à boda do Cordeiro. Vindes benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu venho te pedir, Senhor, Deus, nos ajuda, Senhor, a termos esse final feliz. É bem verdade, Senhor, que para nós é impossível tudo isso, mas se torna possível para Ti e para nós também, quando nós estamos em Ti, e em Ti recebemos o Espírito Santo, que nos condiciona a viver em santidade, que nos condiciona a nos apartarmos do mal, que nos condiciona a viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. E eu clamo a Ti, Espírito Santo, para que cada pessoa seja ministrada pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que compreenda, Senhor amado, que a alegria desse mundo tem um prazo de validade, vai passar. E essas pessoas que bebem desse vinho que o homem põe primeiro, Senhor, já terão recebido a sua recompensa aqui nessa terra. Mas eu não quero a minha recompensa aqui nessa terra, Pai. Eu quero, Senhor amado, experimentar. Eu quero participar da grande festa no céu, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Embora não seja pecado ter boas coisas, ó Pai, nessa vida, nessa terra, se eu tiver condições para isso, Senhor. Deus, me ensina, Pai. Nos ensina, Deus, a focar na eternidade. Nos ensina, Senhor amado, a nos comportar como alguém que não pertence a esse lugar. Como alguém que está aqui apenas de passagem, Deus. Nos ensina, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Senhor, nos ensina a esperar aquilo que Tu guardaste, como diz o texto, mas Tu guardaste até agora o bom vinho. E é desse vinho que nós queremos beber, Senhor, nas bodas do Cordeiro, Pai. Senhor, é dessa alegria que nós queremos ter diante do Senhor pelo resto da eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém.